Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. A gloriosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 22. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 22. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Escute com fé a palavra do Senhor e após a leitura permaneça com a Bíblia aberta. Diz assim o texto sagrado: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui a palavra de Deus. Curve mais uma vez a sua cabeça e eleve o seu pensamento a Deus. Maravilhoso Senhor e eterno Pai, a Ti nos socorremos nesta manhã, porque sabemos que as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque o Senhor é bom para aqueles que o buscam, porque o Senhor está aqui neste lugar para proclamar libertação aos cativos, para declarar sobre cada vida o ano favorável da graça. Deus, agora abra o coração de cada irmão e irmã aqui presente, para que eles recebam de bom grado a Tua palavra, e que cada um e uma saia daqui transbordando à direita e à esquerda, e possa dizer no seu íntimo: Deus falou comigo esta manhã. Pai, eu te peço essas coisas em um nome para a glória de Jesus, o nosso Salvador, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amada Igreja do Senhor, o centro do texto que acabamos de ler reside no fato de que a nossa vida não depende nem daquilo que temos, nem daquilo que não temos, mas daquilo que somos, filhos, filhas de Deus. A chave mental que dissipa toda forma de ansiedade está em saber que, sendo nós filhos de Deus, não há o que temer. Não devemos nem nos cansar atrás da abundância e da segurança, nem tampouco nos angustiar nos momentos de aperto e penúria. A chave bíblica que nos livra da ansiedade está em saber que quem dá a vida dará também o alimento, que quem dá o corpo dará as vestes, a vida e o corpo dados de uma vez, o demais diariamente. Se a sabedoria do mundo nos ensina a acumular para os dias maus, a sabedoria de Deus nos ensina a confiar na providência de Deus. E se algo nos falta, preste muita atenção nisso, aquilo que nos falta não é necessário, porque Deus não nos deixa faltar absolutamente nada. A diferença, portanto, entre o crente e o descrente em relação à ansiedade é que, enquanto o descrente se preocupa, se angustia, o crente, ao contrário, se ocupa. Enquanto o descrente se angustia, o crente, por sua vez, confia. Enquanto o descrente procura possuir e acumular, o crente procura receber para doar. Aprenda, amado irmão, amada irmã, a ansiedade consome mais energia que o próprio trabalho. Ao invés, portanto, de nos consumir angustiados,
na expectativa ou no temor de coisas, devemos consagrar esse tempo para buscar o reino de Deus. O remédio para a ansiedade dessa forma é nos entregar completamente à vontade de Deus, buscando acima de todas as coisas o seu reino. Porque quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Quando nos voltamos para Deus em adoração e serviço, Ele se volta para nós, suprindo todas as nossas necessidades. Amados, Deus nos fez para Ele. E assim sendo, Ele fez tudo para nós. Por isso não há por que cada um aqui presente se preocupar com nada. E devemos seguir nessa ocasião o que Pedro vai dizer no capítulo 5, verso 7 de sua primeira epístola. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por outro lado, a ansiedade que nos consome por vezes é destrutiva porque destrói nossa saúde física, mental, espiritual. Mas Deus conhece as nossas necessidades, e se pedirmos um pão, Ele não nos dará uma pedra. Se pedirmos um peixe, Ele não nos dará uma cobra. Nele vivemos e existimos, Ele nos protege, nos livra, nos guarda, e está aqui nesta manhã para nos sustentar. Em contrapartida, a ansiedade ela é enganadora. A ansiedade cria monstros imaginários, fantasmas em nossa cabeça, que nos perseguem, mas se olharmos bem e com os olhos da fé, veremos Jesus andando sobre as ondas turbulentas em nossa direção para nos socorrer. Quando a incredulidade, que é a raiz espiritual da ansiedade, a falta de fé passa a ter o domínio do nosso coração, um dos efeitos, amados, é a ansiedade. A raiz espiritual da ansiedade, assim, é a desconfiança em tudo que Deus nos prometeu e é fiel para cumprir através de Cristo Jesus. E é por isso que nós devemos viver com o coração na palavra de Deus, para dizer como salmista, o temor, quando vier, hei de confiar em Ti. Devemos viver com o coração na palavra, para jamais esquecer que quando os muitos cuidados se multiplicarem no nosso coração, as Tuas consolações me alegrarão a alma, também diz o mesmo salmista. Devemos viver com o coração na palavra, igreja do Senhor, para jamais esquecer as palavras do profeta Isaías, que diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Devemos viver com o coração na palavra de Deus, principalmente lembrando as palavras do próprio Jesus, registradas por João: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. De posse desses princípios que eu acabei de dizer, amada igreja do Senhor, passemos agora detalhadamente olhar esse texto que acabamos de ler e explicá-los, para o fim aplicá-lo aos nossos corações. Lucas 12, verso 22, a primeira parte diz o seguinte: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos. Se os irmãos notarem o contexto dessa passagem, verão que Jesus, momentos antes, está falando sobre avareza. Jesus é solicitado por alguém da multidão para que inste o seu irmão a fim de repartir uma herança com ele. Logo depois, Jesus conta uma parábola sobre um homem muito rico que colocou toda a sua confiança nessa riqueza. E agora, nesse trecho que nós lemos, Jesus vai mostrar aos seus discípulos como um filho de Deus vive, como nós devemos viver, ou seja, nem atrás de heranças e riquezas, e muito menos ajuntando dinheiro aqui, que é a causa
o fundamento das nossas preocupações e inquietações no mais das vezes. A tese que Jesus vai desenvolver nesse texto que nós lemos e que vai apontar aos seus discípulos é que tudo vem da paternidade de Deus. E se tudo vem da paternidade de Deus, nós somos chamados a testemunhar isso numa vida absolutamente livre de angústia. Tudo que temos e somos vem do fato de sermos filhos e filhas de Deus. O que Jesus ensina no texto que nós lemos aqui é que o fato de você ser filho de Deus garante uma vida livre de ansiedade e vãs preocupações. O que Jesus ensina aqui, eu quero que os irmãos prestem atenção nisso, ele os ensina a filhos, a discípulos, porque depois de dispersada a multidão, começa essa passagem, leia-se a discípulos e não a multidão. E ele ensina, sobretudo nesse trecho, que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. De modo nenhum lançarei fora. Portanto, e eu me dou satisfeito se o irmão sair daqui com esta única ideia central. O resumo dos resumos de todas as promessas reside nessa. Se você aceitar a Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador sobre a sua vida, Jesus fala a você agora, nesta manhã, de modo nenhum o lançarei fora. Veja, na parte B do mesmo verso 22 nós lemos: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. A palavra ansiedade, no grego, tem a mesma raiz, tem a mesma etimologia da palavra memória. Mais especificamente, a memória no grego, que dá origem à palavra ansiedade, significa literalmente pensamento de morte. O que os psicólogos, portanto, chamam de ansiedade, que é o fruto dessa síndrome do pensamento acelerado, dirá Augusto Cury, é que aquele estado que nós permanecemos em confusão, repleto de pensamentos, estando completamente cheio durante todas as atividades do dia, em que a pessoa, mesmo dormindo, não para de pensar problemas, adiantando circunstâncias, antecipando situações, criando cenários. Isso aumenta e debilita simultaneamente a nossa saúde física, mental e espiritual, desgasta-nos enquanto adoradores e servos de Deus. Ansiedade é ficar o tempo todo pensando nos problemas, criando coisas que, no mais das vezes, nunca acontecerão. Nada é tão lamentável e nocivo como antecipar desgraças. O crente, nós, filhos e filhas de Deus, pelo contrário, vivemos na antecipação da volta de Jesus em nossos corações. Nós vivemos na esperança certa de promessas que não podem falhar. O pastor Gerd Miller vai dizer algo que eu trago à mente esclarecida dos irmãos. Diz ele: o começo da ansiedade é o fim da fé. E o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. O crente é aquele, portanto, que aprendeu a se alegrar com a criação e principalmente com a obra da salvação em sua vida, porque ele sabe que essa vida é extremamente passageira, ela é um sopro. Por isso, ao invés de imaginar problemas que podem surgir, nós devemos confiar em quem nos deu a vida e que, portanto, também nos dará o sustento em cada momento de nossas existências. Por isso, ao invés de cultivarmos pensamentos negativos a respeito de tudo, devemos cultivar o sorriso, o riso fácil, mesmo em meio à adversidade mais dura. A alegria, portanto, daquele que tem consciência de que é mais do que vencedor. Alegrem-se, 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 diz a palavra do Senhor, seja a alegria de vocês conhecida por todos, perto
está o Senhor Jesus. Jesus, então, nos chama a não ficarmos ansiosos através do descanso que obtemos na meditação e na vida que Cristo conseguiu a nós na cruz do Calvário e que a nós está dispensada na palavra de Deus, mortos no batismo, porque isso significa e representa o nosso batismo, podemos agora viver em paz, porque nunca mais a nós será atingido aquilo que os ansiosos mais temem, a morte. A nós é impossível alcançar a morte, porque já morremos uma vez e agora vivemos para Cristo Jesus. Portanto, somos invulneráveis a qualquer circunstância que nos sobrevém. Veja, quanto à alimentação, que o texto se refere, a não preocupação com a alimentação, Jesus nos ensina que o alimento não é um fim em si mesmo. Não é o fim da nossa existência, mas, pelo contrário, a alimentação, mesa farta, banquete é apenas meio. Muitos de nós têm substituído o pão da palavra pelo pão alimento. E feito do ato de comer um ato de prazer, ou seja, um fim em si mesmo. O que Jesus está nos dizendo em contrapartida é que ter uma mesa farta não trará segurança, tampouco prazer verdadeiro. No limite, possuir grande quantidade de alimentos, grandes celeiros, sempre maiores, não garante estabilidade nenhuma a nenhum de nós. Pelo contrário, aumenta a inquietação para a sua manutenção e preservação. Continuando no texto, nós lemos no verso 23 o seguinte: porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Agora, Jesus está relacionando aqui o alimento e as vestes com o nosso corpo. Vamos, então, a partir dessa comparação, fazer uma reflexão sobre as nossas vestes, sobre o nosso vestuário. Por que, acima de tudo, e no limite, nós usamos roupas? Por causa da consequência de um mau relacionamento lá no Gênesis, em relação ao próprio Deus. No capítulo 3, verso 7, nós lemos: abriram-se então os olhos de ambos, Adão e Eva, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E agora, se notemos o verso 10 do mesmo capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ler o seguinte: ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Porque estava nu, tive medo e me escondi. O que Jesus está dizendo aqui nesse trecho é que se o excesso, o prazer e a preocupação com a comida, os banquetes, a mesa farta, advém da necessidade, da nossa necessidade carnal, da nossa inclinação maligna por segurança material, por celeiros sempre maiores, o vestuário, as vestes, as roupas, e aqui podemos incluir até os adornos, os acessórios a nós inclusivos nessa vida no meio do capitalismo, tudo isso encontra-se a fim de busca de segurança psicológica, conforto emocional e, no mais das vezes, aprovação social. Bolsas caras, relógios de alto valor, celulares de última geração. Tudo isso visando segurança psicológica, conforto emocional, aceitação e aprovação social. Jesus está apontando o seguinte, em contrapartida: o corpo que é guardado por Deus está acima da necessidade de comida e roupas, porque Ele sustenta. Ambas, portanto, comida e roupas são consequência, é efeito da nossa confiança em Deus. E assim como o corpo superalimentado é um corpo que Deus não quer para nós, um corpo que procura sua glória nas vestes que usa, é um corpo falso para Deus. Jesus novamente nos ensina: roupas e alimentos são apenas meios. E ele faz isso de uma forma primorosa quando compara no verso 24, eu quero que os irmãos observem comigo, aqui ele compara
observai os corvos. Observai os corvos. Note o que Jesus está dizendo: o corvo não trabalha e não acumula. Além do mais, ele é um animal impuro e desprezado na tradição judaica, ao qual ninguém oferece comida, religiosamente falando. Deus, contudo, não deixa nem ao corvo de faltar, e nem aos seus. Veja o que está registrado no Salmo 147, verso 9. E dá o alimento aos animais, e aos filhos dos corvos, quando clamam. E aos filhos dos corvos, quando clamam. No próximo verso nós lemos: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A tradução mais exata a esse verso, a tradução literal para essa frase, deve ser a seguinte: qual de vós, eu e você, por ansioso que estejamos, pode prolongar por pouco que seja a duração de sua vida? Nós, irmãos, guarde isso no coração nesta manhã, nós não nos pertencemos, nós não somos donos das nossas vidas, somos um dom de Deus ao mundo, e por isso devemos descansar nesse dom que Ele nos deu. O verso 27 continua assim: observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje já está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Aqui Jesus expõe que se Ele cuida de algo efêmero, frágil, pequeno, como o lírio, como Ele não cuidará de nós, dos seus filhos, que nascemos para uma vida de imortalidade. Por fim, nesse trecho, Jesus nos alerta para a nossa fraqueza na fé. Pois como é possível que aquele que te chamou para a vida eterna, que te fez nascer de novo, não vá cuidar como um pai amoroso e cuidadoso dessa vida, ou seja, você e eu, dando uma vida aqui nesta terra para o adorar e o louvar através do nosso serviço? Essa pergunta que Jesus nos faz aqui: Deus cuida de todas as criaturas, quanto mais de nós e com maior razão os seus filhos. No verso 29 e 30 nós lemos: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Portanto, o cristão não procura aquilo que ele tem necessidade, comida e bebida, bens materiais, mas ele pede, ele ora e trabalha, sabendo que Deus jamais irá deixar faltar. E a passagem que nós lemos para a meditação nessa manhã termina da seguinte forma: buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Em contraposição à busca por bens, conforto psicológico, segurança emocional, que na verdade vão nos gerar o contrário, segurança, não, ansiedade sim, nós somos convocados a buscar a Deus sobre todas as coisas. Deus nos deu a vida eterna, e que tem a vida eterna, nós, tem a Jesus, e portanto todas as coisas nos serão dadas por acréscimo. Não tenhas medo, portanto, é o que eu quero deixar a esta igreja nesta manhã, porque o medo é literalmente o contrário da fé. Louvado seja o nome do Senhor. De tudo o que foi dito até aqui, nós aprendemos, em primeiro lugar, que a ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas, em vez de olharmos para Deus. Nós aprendemos também, a partir de tudo o que foi falado, que a ansiedade é o resultado da relação errada que estabelecemos com os bens materiais, expressos no texto, na forma de comida, assim como ilusório desejo de glória que corremos atrás, ter roupas, dinheiro, casas, carros de luxo, roupas caríssimas.
É a relação errada com esses bens supérfluos que gera-nos ansiedade. Aprendemos também nessa manhã que a raiz da ansiedade é sim uma falta de confiança total na proteção e cuidado de Deus. A ansiedade, irmãos, irmãs, vem da nossa incapacidade de crer que Deus está no controle de todas as coisas. Diante de tudo isso, presbítero Gabriel Leal, o que nós devemos fazer? E quanto a nós? O que nós devemos fazer em relação a tudo que foi dito nessa manhã? E como a aplicação desse texto que eu acabei de pregar, eu quero concluir a nossa mensagem trazendo o que a própria palavra de Deus nos dá como receita para curar a ansiedade. E essa receita vem pelas mãos e pela lavra do apóstolo Paulo. E eu peço que os irmãos apenas ouçam com muita atenção. Filipenses 4, verso 6 em diante, eu leio. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E aqui a promessa. E o Deus da paz será convosco. A partir dessas palavras do apóstolo Paulo, nós podemos dizer, sem sombras de dúvidas, sem pestanejar, sem nenhuma vacilação, que onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Em primeiro lugar, portanto, devemos fazer conhecida ao Senhor a nossa ansiedade, os motivos que consomem o nosso coração e perturbam a nossa mente. Porque a palavra diz que tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Em primeiro lugar, portanto, a oração. Fazer conhecida ao Senhor tudo aquilo que nos constrange. Em segundo lugar, diz o apóstolo Paulo como receita e cura a ansiedade, oferecer ações de graças a Deus por tudo o que Ele já fez por você. Conte, portanto, as suas bênçãos. Veja, tem um hino muito especial, cuja letra é assim, e os irmãos vão se recordar. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Tem acaso os mágoas, triste a seu lidar, e a cruz pesada que tens de levar? Contas muitas bênçãos não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquemos de pé, irmãos. Oremos a Deus. E nesse momento, eu quero dizer acerca da terceira receita que o apóstolo dá, que é ocupar o nosso pensamento, ocupar o nosso dia a dia, a nossa rotina, com tudo que é verdadeiro, com tudo que é respeitável, com tudo que é justo, com tudo que é puro, com tudo que é amável, com tudo que é de boa fama. Portanto, desligue hoje mesmo a TV e o noticiário. Abra a Bíblia, medite na palavra do Senhor, desligue o celular, cante um hino de louvor a Deus, que possamos viver não dos noticiários,
que nos assaltam o coração, nos amarguram, não do déficit recorde do orçamento, mas da esperança que nunca falha e a nós é prometida e que devemos tomar posse para jamais viver em ansiedade, gozando de plena paz nessa terra, mesmo em meio às dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Oração, fazer conhecida ao Senhor toda a sorte de dificuldades, ações de graças, recordar ao Senhor em atitude de gratidão, tudo aquilo que Ele fez por sua vida. E em terceiro lugar, nos ocupar, mas nos ocupar não com o que acontece na superfície das coisas, mas ocupar com a volta de Deus e tudo que ela tem de propósito sobre as nossas vidas. Curva a sua cabeça, eleve o seu pensamento a Deus. Eu gostaria de orar ao Senhor por sua vida nesse momento. E se tem alguém aqui nessa manhã que tem sofrido com ansiedade, que tem padecido de muita sorte de aflições, eu queria, através dessa palavra pregada nessa manhã, declarar o Deus da paz sobre a sua vida. Amém. E aonde houver aflição, eu declaro, através do poder da palavra ministrada, calmaria e serenidade sobre a sua vida. A paz que excede todo o entendimento. Maravilhoso Senhor e eterno Pai, a Tua palavra nesta manhã foi cantada, orada e pregada. A Ti, portanto, Senhor, vem como bálsamo sobre as nossas vidas nesse momento. Derrama sobre nós a Tua paz, Senhor. Derrama sobre nós a Tua alegria. A alegria que vem da convicção da nossa salvação e do fato de termos nascido de novo. Não permita, Deus, que percamos a fé por causa de más notícias. Antes, Senhor, dê-nos a graça de vivermos sempre alegres, triunfantes por causa daquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. E impedirá que qualquer mal venha suceder conosco, porque temos a Ti, e quem tem o Senhor Jesus tem tudo. Eu te peço essas coisas, Senhor Jesus, e lhe agradeço em um nome para a glória de Jesus, nosso Salvador, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém